Boa noite a todos os tutores, boa noite aos colegas. Esse é o meu trabalho de prática interdisciplinar em ensino de novos temas com novas tecnologias, com o meu companheiro de grupo, Alexandro Senes. Bom, a nossa missão é ser a melhor solução, a nossa visão é ser um líder, de referência e responsabilidade e reconhecimento. Os nossos valores são ética, respeito, valorização do conhecimento, vocação para o trabalho e atitude, simplicidade e colaboração com os alunos e o foco e resultados. O nosso tema ficou assim: inovações tecnológicas e temas atuais, uma necessidade, que a gente achou que os temas é uma necessidade. Bom, o meu resumo ficou assim: temas atuais, uma necessidade das salas de aula, porém novos temas, novas tecnologias neste novo modelo de ensino é um dado preocupante em relação aos alunos despreparados com as inovações. Professores que no primeiro momento se dispõem a mobilizar uma comunidade em prol da capacidade de jovens para atuar e fazer a diferença em seu meio de convívio, seja na família ou seja no meio social, no próprio protagonismo, mas num segundo momento são levados ao desânimo devido à falta de incentivo de quem deveria proporcionar um caminho de qualidade e estender capas a esses heróis da educação. Bom, a minha introdução aqui eu coloquei um texto da Circe Bittencourt, que informa que é muito importante, esse tema de novas tecnologias, esse ensino desses novos temas, que coloca aí junto a afrodescendência, junto com a história das mulheres, e a história também da tecnologia. Isso é uma coisa muito importante, para toda a educação, esse ensino de novos temas, porque há muito o que ser aprendido, há muito o que ser falado sobre a historiografia, não só da África, como é um tema mais comentado nos últimos tempos, mas também do próprio Brasil, com a tecnologia. É muito mais possível aprofundar nesses temas, nas pesquisas das cidades brasileiras, a história da colonização brasileira, a história da colonização dos grandes centros hoje. E então essa autora, ela põe nesse trabalho dela essa importância, de novos temas. Também tem autores muito preocupados, Saviani, Moraes, outros autores também que não citei aqui no trabalho, mas que são autores que têm uma preocupação com essa tecnologia, com o incentivo dessa tecnologia. Por quê? Em todo momento, até dentro das escolas, a gente que fez estágio, a gente viu, a gente pôde contemplar que os alunos, eles não estão... Ninguém foi preparado, para essa inovação tão rapidamente que a gente teve durante a pandemia, Então, os alunos, eles não estão preparados, eles são muito jovens e eles se perdem muito com a tecnologia porque eles têm tudo na mão, eles têm ali as inovações, alguns têm aparelhos bons, nem todos, claro, porque a gente sabe que os bons aparelhos, de marcas importantes que eu não vou fazer merchan aqui, mas nem todos têm acesso, mas alguns têm bons aparelhos na mão, mas não sabem usar, eles não usam em prol do conhecimento deles, eles usam futilmente, então isso é um dado preocupante, não só para os professores dentro das salas de aula, mas é um dado preocupante a pesquisadores, a cientistas, com essa inovação, com esse trabalho desses estudantes, porque esses estudantes têm problemas. Muitas das vezes é muita ansiedade, querem as coisas muito rápido, porque eles estão nessa geração do mediatismo, de as coisas muito rápidas. E como que eles estão ficando assim? Por causa dessa tecnologia na qual eles foram criados, no qual eles nasceram, Então, é um dado preocupante para a escola. A gente vê professores, diretores
preocupados dentro da escola, pais preocupados também com essa questão da inovação, e é fato que é preocupante para toda uma sociedade, principalmente para os cientistas pesquisadores, né? Aqui eu fiz uma citação de alguns autores, assim, o Correio Brasiliense lá em 1811 já ditava com essa chegada do rádio e a TV no Brasil, já falava sobre esse assunto, já falava sobre essa inovação, já era um dado preocupante que os pensadores da época já estavam prevendo, né, que isso ia ser uma influência, talvez a maioria da influência é ligada para as massas, é direcionada para as grandes massas, e já havia esse dado preocupante, inclusive de Silva e Fonseca também, né, que eu coloquei até uma citação deles aqui, que é o sinal ao ensino de história, cabe um papel educativo, né, formativo, cultural e político, e a sua relação com a construção da cidadania perpassa diferentes espaços da produção de saberes históricos, né? Desse modo, no atual debate da área, fica evidente a preocupação em localizar no campo da história questões problematizadas que remetam ao tempo em que vivemos e os outros tempos, num diálogo crítico entre a multiplicidade do sujeito, tempo, lugares e cultura. Então, está claro aqui para Silva e Fonseca a preocupação já desses temas. Aqui eu coloquei uma imagem, né, de métodos tecnológicos, né, que a gente, como professor, a gente tem que implantar novos métodos tecnológicos, a gente tem que se desdobrar para, muitas das vezes, aprender a usar essas inovações tecnológicas para estar atuando nas salas de aula. A minha metodologia, né, foi aplicada no trabalho, claro, leitura superficial de vários artigos de opinião, trabalhos científicos na área da educação, a história da historiografia, educação, artigos sobre os órgãos públicos e responsáveis pelas diretrizes e acompanhamentos do cumprimento de deveres e direito tanto dos professores quanto de alunos do Estado. Que me levou a folhear livros de história, ouvir alguns profissionais de outras áreas como geografia, biologia. Foram usadas na internet tecnologias emergentes residencial, o aparelho de inovação tecnológico, né, o Wi-Fi, internet, 5G, caneta, rascunho, caderno, etc. Tudo que é devido nessa questão. Bom, os resultados e as discussões foi... A nossa pergunta do trabalho foi em como que essa nova tecnologia pode influenciar, né, as grandes massas e a vida dos alunos. E se isso pode ser influenciável. E a resposta foi que sempre sim. Sempre a grande mídia usou a mídia para direcionar as massas para o que eles queriam, e está acontecendo, e desde a inovação, desde da chegada na década de 90 do rádio e a TV no Brasil e em outros países que chegaram também depois, geralmente da América Latina, né? Tem essa influência das grandes mídias para as grandes massas em todos os quesitos, desde a alimentação até no vestir, no que usar, enfim. E isso é um dado preocupante, mais uma vez repito, isso é um dado preocupante para vários pesquisadores e professores da área. Enfim, a minha conclusão, que o conhecimento nunca é demais, e se buscado com responsabilidade, disciplina, coerência, todo aprendizado deve ser recebido com estabilidade intelectual, respeitando a peculiaridade da cultura alheia e as etnias. Aqui estão as minhas referências, e eu agradeço a todos os professores internos e externos, a todos os colegas. Boa noite.